Vocês estão vendo minha apresentação, pessoal? Sim, Beleza. Então, vamos dar sequência, né? Ontem a gente falou um pouco sobre o processo de fundição em areia verde, que é o principal processo, o processo de fundição mais utilizado. Só que a gente também tem outras variantes, né, dos processos de fundição em areia. E lá na apostila ele aborda até rapidamente, assim, mas o que eu procurei na literatura não diz muito mais do que diz na apostila, também nos outros livros, ou em outras apostilas que eu peguei de outros cursos também. Assim, de forma geral, sintetiza muito bem o que está lá. Vou tentar dar aqui uma explanação para vocês, né, sobre esse processo de fundição. A gente vai falar sobre mais alguns hoje, pelo menos mais uns dois, e depois a gente tem uma atividade no final também valendo nota. Então, para começar, pessoal, os processos de fundição em areia seca, né? Perdão, pessoal. Dentro dos processos de fundição em areia seca, a gente tem... Opa! Dentro dos processos de fundição em areia, nós temos o processo de fundição em areia seca, né? Que é outra variante, é também chamado de processo de fundição em areia estufada. Esse processo, ele é muito semelhante ao processo que é realizado com areia verde, né, pessoal? Mas neste caso aqui, existe a necessidade, né, da gente realizar uma secagem do molde, né, antes dele receber o metal líquido, que é diferentemente do que acontecia lá no molde de areia verde, que não precisava passar por nenhum processamento, o molde, né, de forma a remover aquela umidade. Então, a gente precisa realizar uma etapa a mais no processo, que é essa etapa de secagem, de forma a gente remover essa umidade do molde, né, essa umidade residual. Então, no que diz respeito ainda à composição do material do molde, ele é composto por uma mistura de areia, né, e alguns outros materiais ligantes também, que fornece, ou pelo menos que são capazes de conferir, uma certa resistência mecânica necessária para o molde, né? Claro, obviamente, após a secagem, né? Após a secagem desse molde, esses elementos eles serão muito resistentes. E na verdade, pessoal, essa mistura, ela pode ser composta tanto por areia sintética ou por areia semissintética, né? Tem também. E no que diz respeito aos aglomerantes, esses são de origem orgânica, como a gente já tinha visto alguns, né? Tem alguns cereais, algumas farinhas lá, por exemplo, e eles podem ser inorgânicos também. E então todo o processo de confecção no molde, né, ele é bem semelhante ao processo de fundição em areia verde, que é aquele que a gente pediu para descrever ontem na questão, né, pessoal. Outra coisa, assim, quem me mandou, né, ali teve algumas pessoas que me mandaram que no final do exercício estava um pouco incompleto, mas sempre que eu peguei ali eu avisei na medida do possível. Mas mesmo assim vocês verifiquem ali antes de mandar, porque de alguns estava incompleto no final. Mas acho que quase todos eu avisei, né. Então, exceto pelo fato, né, de que após a compactação e todos os processos que nós vimos ontem, adicionalmente, né, a gente tem essa etapa final de secagem do molde. Na verdade ela não é a etapa final, ela é a etapa final de produção do molde, né, não do processo como um todo, né. E essa secagem, pessoal, ela é feita num ambiente controlado, por exemplo, numa estufa, num forno. Claro, são fornos industriais, né, estufas industriais que eu estou me referindo. E essas temperaturas, pessoal, esse ambiente, como ele é controlado, a gente mantém essas temperaturas mais elevadas, né. Se eu não me engano, para fundição em areia seca, as temperaturas elas variam de 200 a 300 graus, mas também eu já vi um trabalho, né, eu vi outra na literatura, alguma coisa que falava em 150 graus,
mas na maioria, assim, é de 200 a 300 graus essa temperatura, né, de forma a remover, né, essa umidade. Hã, e de fato, né, pessoal, a grande vantagem é que a secagem no molde, ela proporciona um aumento da resistência mecânica desse molde, né, e também da resistência à erosão do metal líquido, e diminui também, obviamente, né, o teor de água no molde. Ou seja, né, pessoal, esse teor de umidade. Como a gente tem essa remoção da umidade lá do molde, remoção de água, a gente tem um molde mais resistente, né. E como ele é mais resistente, ele também resiste mais à erosão do metal, quando o metal flui lá pelos seus canais. Então, no fim das contas, isso nos dá a possibilidade, né, de reduzir a ocorrência de certos tipos de defeitos que a gente vê nesses processos, como, por exemplo, a porosidade, pessoal. Como a gente tem um molde mais resistente, né, a gente a gente diminui a porosidade nas peças, né, claro, depois de fabricadas. E, obviamente, a gente diminui a porosidade do molde. Eh, e outra grande característica desse processo é que o molde, né, depois de pronto, ele pode ser coberto com uma espécie de tinta refratária que tem a finalidade, né, de melhorar o acabamento dessa superfície que vai entrar em contato lá com o metal líquido. Nos vídeos que eu mandei para vocês, tem lá, aparece uma etapa onde o pessoal passa uma tinta no molde, assim, ou no modelo, se eu não me engano. Enfim, é aquela mesma tinta lá, pessoal. Acho que é naquele vídeo lá que tem um processo mais industrializado. O pessoal vai lá, passa uma tinta, né, para melhorar o acabamento, tornar esse molde com uma superfície mais lisa. Eh, mas também eu vi na literatura, né, que existem alguns processos em que não é necessário colocar essa tinta. Mas que pelo menos o invase do metal ele tem que ser feito, né, imediatamente após a produção desse molde. Ou seja, quando a gente termina o processo de secagem do molde, imediatamente a gente já tem que fazer um invase. Ou se a gente não fizer isso, a gente tem que recobrir, né, o molde com essa espécie de tinta refratária. E ainda assi e ainda assim, né, de forma geral, as peças produzidas, né, por esse processo de areia seca, ela tem um melhor acabamento do que as peças fundidas em molde de areia verde. A gente viu que o acabamento lá não era tão bom. Só que por outro lado, esse processo de areia seca ele é mais caro, ele é mais custoso, e isso se dá principalmente, pessoal, por essa etapa adicional que a gente tem de secagem no molde. Lá a gente já tinha um processo mais, com menos cuidados, né, a gente não tinha secagem do molde. A gente umedecia, fazia o preparo, compactava, depois a gente já podia fazer o nosso processo de fundição ali mesmo, né. Não exigia nenhuma preparação da areia, ou melhor, do molde, né. Aqui não, aqui tu tem que ter uma preparação no molde. Eh, e na verdade, né, como esses moldes eles são mais resistentes, ali tá até as vantagens do molde estufado, né, eles são mais resistentes, e sobretudo quando a gente compara com os moldes de areia verde, nesse caso a gente pode utilizar essa técnica para produzir peças de maiores dimensões e também mais pesadas, né, já que esse molde é mais resistente, ele nos permite isso. E além disso, né, como eu até falei, que a qualidade das peças ela é bem melhor aqui nesse caso, o que eu estou querendo dizer com isso é que o acabamento das peças produzidas por essa técnica aqui de fundição em areia seca, ela é muito melhor, né, ela é bem melhor. Por exemplo, a gente vai ter uma superfície mais lisa lá, do que se a gente fabricasse pelo molde, pela fundição em areia verde. Esses moldes aqui de areia estufada, eles também são mais permeáveis do que os moldes em areia verde. Isso porque, pessoal, não existe aquela mesma umidade. A umidade lá era uma barreira, uma espécie de barreira, né. Então, como aqui o molde é mais seco,
não tem aquela umidade residual, pelo menos não na mesma proporção, né, esse molde acaba ele se tornando mais permeável. E outra característica fundamental também que é apontada lá na apostila, que é fundamental para esse processo, é que a etapa de secagem, ela ainda proporciona uma melhor estabilidade dimensional, e sendo assim, a gente pode produzir peças com melhores tolerâncias dimensionais, e sob o ponto de vista da indústria metal-mecânica, isso é extremamente importante, pessoal. Como eu disse para vocês, conforme a gente avança, né, conforme a gente avança tecnologicamente, se torna cada vez mais importante a gente estabelecer dimensões, assim, uma tolerância dimensional bem pequena, né? A gente evitar ruído, esse tipo de coisa, e reduzir as folgas, né? E hoje em dia isso já é um critério assim fundamental que tem que ser obedecido. E a tendência é que isso só se torne mais rigoroso, né? Essas tolerâncias. E no que diz respeito, né, à reutilização da areia, nesse caso, lá na apostila eu li que é apontada até que essa areia ela não pode ser reutilizada, né? Que é como, por exemplo, lá no processo de areia verde, em areia verde a gente aproveitava cerca de 98% da areia. Aqui a gente não pode fazer isso, né, segundo a apostila. Mas como eu não gosto de me basear só por um processo, só por um material, eu até procurei outras bibliografias, né? E algumas dizem que ela pode ser reutilizada. Eu acredito que possa ser reutilizada, mas não naquelas proporções que a gente viu. Ah, lá no molde de areia verde a gente reaproveita 98%. Isso é muito, né? É uma quantidade significativa. Só tem 2% de perda de um processo para outro. Então, eu acredito que aqui a gente consiga reutilizar, mas não nessa proporção, né? Eu até não achei nenhuma proporção falando, mas fica aí. Eu acredito que a gente possa reutilizar, mas não naquela mesma proporção, que é bem significativa, aliás. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí desse processo de fundição? Se atentem numa coisa, pessoal, como esses moldes eles são mais resistentes, né? E aparentemente eles têm um acabamento melhor, a gente utiliza, né, pode utilizar para três finalidades, digamos assim. Peças de grande volume, peças mais pesadas, né? Devido àquela resistência do molde, ele nos proporciona isso, nos permite fazer isso. E como ele tem uma superfície lá bem acabada, por exemplo, com aquela tinta, eh, a gente pode ter peças produzidas por esse processo com acabamentos bem melhores, ou seja, superfícies mais lisas, né, menos corrugadas. É bem legal de ver, lá no videozinho que eu mandei para vocês, o pessoal dá um banho de tinta assim, é bem legal. E a tinta ela é um polímero, né? Então ela tem esse acabamento melhor, menos enrugadinho assim. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí? Bom, esse aqui, a gente tem outro processo aqui, né? Que é a fundição em areia com cimento. Eu não achei nenhuma ilustração para colocar aqui, nem na apostila tem ilustração. Então, de repente até procuro mais depois, mas hoje eu procurei bastante, hoje de tarde, e não achei nada. Mas vamos falar sobre um pouco, né, da fundição em areia com cimento. Na verdade, né, o processo de fundição com molde de areia com cimento, né, ele é mais utilizado, pessoal, para a confecção de peças de grande porte, aquelas de grande porte mesmo. Tanto que ele é mais voltado para as ligas ferrosas, né, que é um material mais pesado quando comparado a uma liga não ferrosa, por exemplo.
Tu compara lá um aço com um alumínio, por exemplo. Então a gente já pode ter uma ideia que ele é o molde mais resistente, né. E nesse caso, pessoal, a mistura, é composta lá por uma areia silicosa, por cimento, né, obviamente, como eu disse ali, areia com cimento e água. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já vi muita gente falando do tal cimento Portland. Esse cimento, né, é o que se utiliza na mistura da confecção desses moldes. Já vi muita gente trabalhar com isso, que é um cimento bem utilizado aí na construção civil. Pelo menos das empresas, assim, né, que são especializadas nisso. E interessante, pessoal, é que os moldes utilizados por essa técnica, né, eles também passam por um processo de secagem. E aqui, na verdade, pessoal, não é necessário a gente utilizar estufa, como a gente tinha ali no outro caso, né, ou alguma espécie de forno, por exemplo, algum forno especial. Mas, por outro lado, né, a secagem, como ela não é realizada dessa forma, ela pode levar vários dias. Provavelmente essa secagem é feita ao ar livre, né, e até porque, eu não sei se você sabe, mas o cimento, ele é uma reação química que acontece, né, quando tu mistura, que a gente chama de reação química endotérmica. Ou seja, a própria reação química do cimento, ela libera calor. Por isso que às vezes quando a gente utiliza cimento em casa, por exemplo, a gente tem que ficar lá tirando água nele, umedecendo ele, porque senão o cimento ele fica muito seco e quebradiço. Porque durante a reação química ali, que ele vai se solidificando, o cimento ele libera calor. Então a gente tem que ficar lá hidratando quando a gente faz um reboco na casa da gente. Tu vai lá, tira um pouco d'água, né, para ele não ficar quebradiço daquele jeito, né, para conseguir arrefecer o cimento. Então por isso que tu não precisa de um forno especial aqui, ou de uma estufa, porque o próprio cimento, a própria reação química que acontece dentro lá da mistura, ela já libera uma quantidade de calor, né, que é suficiente para fazer essa secagem, né. Mas mesmo assim, não é tão eficiente quanto um forno, né, tanto que a secagem aqui ela pode levar vários dias, e esses processos eles são mais demorados, né, não são tão hábeis quanto os outros processos. Eh, Outra coisa que é interessante, a gente não precisa daquela caixa de moldar nesse caso, né. Você se lembra lá, até no videozinho, o cara pegava lá a areia verde, botava numa caixa, né, a gente até descreveu o processo ontem, botava numa caixa de moldar, e aquela caixa ela era responsável ela tinha um papel ali primordial, né, para segurar aquela areia. Imagina se a gente tirasse aquela caixa ali, a gente não ia conseguir compactar a areia, né. Mas aqui, pessoal, como a gente está falando de cimento, né, dessa mistura, essa areia silicosa com cimento e água, tu não precisa daquela caixa de moldar, porque o cimento ele já fica duro lá, ele endurece, e bom, tu pode tirar ali o molde que não vai se desmanchar, né, diferentemente do que acontecia antes. Então, a gente não precisa aqui, a gente não precisa da caixa de moldar, às vezes a gente pode utilizar só as molduras, né, que é, por exemplo, umas madeiras assim, por exemplo, na volta, né. E como eu disse, porque o cimento ele é muito resistente e ele mesmo, ele já sustenta o molde, né. O próprio cimento lá, ele já sustenta todo o molde. Ele endurece e se autossustenta. Então, por esse motivo, o molde ele já possui uma resistência mecânica muito elevada, né, e por esse motivo, né, esse processo ele é indicado, ou melhor, né, ele é utilizado para produzir peças muito pesadas e de grande volume. Não estou falando em produzir em volume, estou falando peças que têm um grande volume, grandes dimensões. E peças mais pesadas também, porque eles são muito resistentes mesmo, né. Só que, hã, né, apesar ele conseguir fazer tudo isso, a gente conseguir fabricar peças maiores e mais pesadas, a gente também tem alguns aspectos negativos, né,
Por exemplo, como o cimento ele se aglutina muito, ele fica muito colado, a desmoldagem depois, ela é uma etapa muito custosa, e é muito difícil porque, quando a gente faz a mistura lá com o cimento, ela realmente, né, o cimento fica muito aglomerado, né, pessoal. A gente não consegue desmoldar, por exemplo, tão facilmente. E por isso, pessoal, esse é um dos principais motivos que a gente não consegue reutilizar esse material. Ele tem que ser descartado lá. Ele não pode ser reutilizado, ou pelo menos não pode ser reutilizado na mesma proporção, né, que a gente reutiliza, se tratando da areia verde. O que mais eu posso dizer aqui? Então, na verdade, né, esse processo ele acaba sendo relativamente caro. A própria mistura ela tem um preço muito elevado, né? A gente vê que são componentes mais caros, elementos mais caros, né? Aqui já tem esse cimento Portland, que é um cimento especial, não é uma coisa assim banal que nem tu pegar lá a areia do rio lá, por exemplo, como é no processo de areia verde. Não, aqui a gente já tem componentes, já tem, deve ter algum aditivo, né, pessoal, também para melhorar as características. Aqui no processo anterior também deve ter alguma espécie de aditivação, né, para conferir alguma resistência mais, aperfeiçoar essas propriedades. E como eu disse, né, esse processo aqui, ele é relativamente mais caro que os 2 processos anteriores, né, e principalmente, né, por causa da adição desse cimento especial, o cimento Portland é o que torna esse processo mais caro do que os outros. Queria ter achado alguma ilustração aqui, mas não achei também para mostrar para vocês. Não sei se alguém já trabalhou com cimento Portland. Depois eu ver se eu consigo umas fotos. Meu irmão já trabalhou com isso. Pedi para ele. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí sobre esses 2 processos que a gente deu essa pincelada aí? Pincelada não, o que eu falei para vocês está bem completo, pessoal. Não é, não é pincelada, não. Bom, depois nós temos outro processo lá, né, que é o processo CO2. No processo de moldagem por CO2, né, a gente tem que os moldes eles são confeccionados em uma areia aglomerada, né, que é com silicato de sódio. Aqui tem uma parte química que é bem complicada, né? E depois de compactado, pessoal, essa areia, essa mistura lá, ela é submetida a um tratamento, que é o tratamento através do dióxido de carbono, né? Que é essa fórmula aí, CO2, que é, na verdade, pessoal, a gente faz com que um gás, né, esse gás, o dióxido de carbono, ele flua nessa mistura, né, na seção dessa mistura, e esse gás, pessoal, ele reage com os elementos lá, com o sódio, por exemplo, na verdade, com esse silicato de sódio, o que forma, que é chamada de sílica gel. Também forma outros 2 elementos, né, que é o carbonato de sódio e água. E isso, pessoal, faz com que o molde ele se torne realmente muito duro mesmo, em um tempo relativamente bem curto. E para quem não sabe, né, acho que todo mundo sabe o que é sílica gel, que é aquela coisinha que vem nos calçados, por exemplo, aquelas bolinhas lá. Deve ser mais ou menos alguma coisa semelhante àquilo que se forma. A gente vê que é bem duro mesmo aquele material. E eu não sei explicar muito melhor o que que acontece lá, né? Como é que ocorre essa reação química, mas a gente tem aqui, né? Tu tem essa mistura aqui que deve ser a, a areia, tu tem aqui água também e tu tem esse fluxo de CO2 e como resultado tu vai ter isso aqui, ó, essa segunda parte aqui, né? Que eu não sei, deve ser esse silicato de sódio e aqui deve ser a sílica de repente, não sei.
enfim, né, pessoal, é mais ou menos assim, tem esse fluxo lá de CO2 que ele é passado por meio dessa mistura, né, que tem o silicato de sódio, essa areia aglomerada com silicato de sódio, e no fim a gente vai ter esse produto que eu falei para vocês, que é sílica gel, carbonato de sódio e água, né. E nesse caso, pessoal, não é necessário realizar um pós-tratamento, como a gente tinha feito lá, na areia seca, que a gente secava em estufa, em forno especial. Aqui a gente não precisa fazer isso para obter, né, as propriedades mais adequadas, aqueles requisitos lá da areia. A gente não precisa fazer um pós-tratamento, ela já fica muito boa. E, e por esse processo, né, pessoal, a gente consegue fabricar moldes, né, que a gente diz que são moldes bem versáteis. A gente consegue obter alguns moldes que vão assim desde dimensões muito pequenas até dimensões muito elevadas, né, pessoal? Pensem em peças grandes. Essa versatilidade ela é muito interessante. A gente consegue produzir aqui desde componentes muito pequenos até componentes muito grandes. É uma técnica coringa aí, né? Então, né, o melhor ainda é que essa técnica ela permite produzir peças com precisão dimensional superior, né, às que a gente viu até agora. Essa é a técnica que dá uma dimensão, que dá uma precisão dimensional muito melhor do que as outras, né? O acabamento é muito melhor com essa técnica aqui. A gente já pode imaginar que ela é muito cara, né? É, é, né? E isso caracteriza ainda uma das principais desvantagens dessa técnica, né? Que ela tem esse custo mais elevado em relação aos outros processos. É tudo uma questão da gente colocar na balança, né, pessoal? O que que a gente quer fazer? A gente quer um acabamento melhor? Não, não necessita de um acabamento melhor. Então vai para a técnica mais barata. E isso se torna ainda mais crítico, né, pessoal, quando a gente compara com o nosso processo de fundição em areia verde, né? Aquele processo lá que é o como é que eu posso falar? Um processo mais simples que a gente tem, né? Que a gente não faz nenhum tratamento, por exemplo. E nesse caso aqui, pessoal, pelo processo de CO2, a areia ela não é recuperável, né? A gente não pode recuperar a areia, como no processo areia verde e lá na areia seca também. Esse processo, né, ele é mais utilizado para fabricação de machos ou moldes, né, que necessitam de um acabamento melhor. Como eu falei, né, pessoal, peças que tenham que ter um acabamento muito bom, né, essa técnica aqui, esse processamento, ele é muito adequado, né, ele também é utilizado na moldagem de peças grandes, né. Eu não sei se você se lembra, mas quando a peça, às vezes, ela é muito complexa e muito grande, a gente faz ela por partes, né, pessoal. A gente vai lá, divide ela em partes. Ah, essa peça é muito grande e complexa. A gente faz ela em partes e depois a gente junta, né. E essa técnica, ela é muito utilizada para isso, para fabricar essas peças grandes e complexas, né, que são por partes. Então tu vai lá fazer uma partezinha de cada vez e depois une. Eh, Alguém tem alguma pergunta aí, pessoal? Esse processo aqui é o mais chatinho. Então tá, pessoal. Olha, tem isso aqui. Ah, então vamos falar aí do nosso último processo que a gente tem para falar hoje, né, que na verdade aqui já entra outra classificação, né, pessoal, não sei se vocês se lembram, aqui a gente já está saindo dos processos que são realizados em areia, né, ou pelo menos os processos que se enquadram naquela classificação, aqui já é outra classificação, né, e dentre esses processos os processos de fundição de precisão, que é essa nova classificação, a gente tem esse aí, o processo a fundição em casca, né, ou shell molding.
Lá na apostila ele já traz diretamente, ele não faz nenhuma introdução sobre os processos de fundição de precisão, mas só pelo nome você já tem uma ideia, né, do que significa. Eh, a gente vai falar um pouquinho sobre a fundição em casca, e depois a gente tem outra questão aqui também, que está valendo mais um ponto na média. Então, pessoal, esse outro processo, né, ele é chamado de fundição em casca, ou shell molding, como vocês estão vendo ali. Então, pessoal, acontece que as grandes desvantagens, né, associadas aos processos de fundição em molde de areia verde, como a gente viu que é um processo cheio de desvantagem, cheio de defeitos lá, levaram, né, os pesquisadores, os engenheiros, os técnicos a desenvolver, né, é sempre um desafio, a gente tem que pegar e pensar, ó, como é que eu posso melhorar esse processo? Como eu vou melhorar a fundição? E pensando nisso, esse pessoal, eles desenvolveram, né, novos tipos de molde. E esse pessoal viu, né, o pessoal constatou que algumas resinas elas eram um excelente componente para a gente aperfeiçoar, né, a utilização da areia para a produção de moldes. Então, atualmente, se utiliza muito esse tipo de processo, né, para os mais variados tipos de produtos e ligas, pessoal. É um processo também bem versátil, né, e que nesse caso a mistura da moldagem ela é composta por areia também, apesar dela não se enquadrar lá naquela classificação, né, pelo menos é o que eu vi na literatura, ela não se enquadra naquela classificação, posso estar enganado, mas ela, né, ela utiliza, ela é o elemento lá que forma o molde, ele é alguma areia que é misturado com algumas resinas, né, pessoal? Resinas que podem ser curadas a quente ou curadas a frio, né? Que, na verdade, curar nada mais é do que secar. Por exemplo, eu vou dar uma ideia de uma resina para vocês. Vocês já viram aqueles vídeos, né? Garanto. Que o pessoal vai lá e faz umas mesas transparentes com uma mistura de madeira com uma resina transparente lá, um material líquido lá, né? Aquilo lá é uma resina. Fica umas mesas bem bonitas lá quando depois de polidas. Aquilo é uma resina, pessoal, por exemplo, né? E aquilo misturado com areia, o pessoal faz moldes. Só para vocês terem uma ideia, né, do que são essas resinas. O que é muito interessante, nesse processo, né, é que, na verdade, nesse processo não é mais necessário realizar aquela compactação da areia. Isso porque o próprio aglomerante, né, ele atua como uma espécie de cola, já que faz, né, pessoal, com que esses grãos da areia eles fiquem juntos o suficiente, ou seja, existe uma forte energia de ligação lá, porque essas resinas elas têm um fortíssimo poder aglomerante. Se vocês observarem lá nesses vídeos, vocês percebam lá como a resina ela cola na madeira, de tal forma, né, pessoal, que isso se torna muito resistente, ou seja, é muito difícil a gente tirar a resina lá daquela mesa. E isso é mais crítico ainda quando a gente está falando de areia, né, que são grãos. Então a gente faz essa mistura, faz lá o molde, e isso é uma mistura muito resistente. E, e como eu falei, né, no que diz respeito à secagem, isso pode ser feito a quente ou a frio, né? E a secagem nada mais é do que o processo de cura. Quando falarem para vocês, a cura da mistura, o que que é a cura? É a secagem, pessoal. É simplesmente isso, é só um nomezinho mais bonito ali. Então, né, a secagem, quando ela é feita a frio, ela é mais cara, porque a gente utiliza alguns elementos, pessoal, são ácidos, são outros elementos corrosivos, que a gente utiliza como catalisador, né? Porque, às vezes, para acelerar o endurecimento dessa mistura, a gente vai lá e utiliza algum catalisador, né, que acelera esse processo. Só que esses elementos, pessoal, como são ácidos e alguns outros elementos corrosivos, a gente precisa ter muito cuidado quando manipula esse tipo de material.
E principalmente por esse motivo, pessoal, a cura, né, uma secagem a frio, ela é muito pouco utilizada, né? Ela é perigoso, é caro, então, pô, por que que tu vai estar utilizando, né, esse tipo de processo? Tem outros processos que são muito mais interessantes, como, por exemplo, a secagem a quente, né, que é aí sim, é o que a gente chama desse shell molding, pelo menos foi o que eu achei na literatura, que identificava quando a utilização de resinas curadas a quente é o que a gente chama de shell molding, ou, né, essa moldagem em casca aí, que tem esse nome. Então, as resinas, né, que são utilizadas aqui, elas são geralmente materiais mais simples, poliéster, por exemplo, tem outros nomes mais estranhos, como ureia formaldeído ou fenol formaldeído. São outros elementos com nomes estranhos também, mas é para a gente ter uma ideia que são algumas das resinas utilizadas. E nesse caso, né, a resina ela corresponde a uma proporção bem menor lá no molde, né, se eu não me vai de 3 a 10% do molde é formado por essa resina, e o resto é a própria areia, né. Então a resina, ela é mais um material aglomerante que vai lá. Eh, então, né, pessoal, o resto do molde todo ele é compreendido por essa areia, enquanto que a resina ela vai numa pequena proporção só para fazer essa ligação que tem lá desse material, dessa areia base. E assim, tem que ser só areia base, né, diz lá até na apostila que aqui não pode ter argila, ou não pode nem ter nenhuma outra espécie de impureza nessa mistura. Então é muito importante a gente conservar para a gente ter conseguir aquelas propriedades, aqueles requisitos, é muito importante que a gente não coloque mais nada na mistura, né, somente esses elementos, para a gente conseguir obedecer aqueles requisitos necessários para o nosso processo de fundição. Além disso, pessoal, é necessário, né, a gente precisa ter uma areia muito fina, ou seja, né, uma areia com uma granulometria muito pequena, uma areia fina mesmo. Isso porque, pessoal, a gente tem que ter uma melhor permeabilidade da casca, né, do shell molding. Eh, Ali na apostila, pessoal, tem um tem ali depois disso que eu falei, tem uma etapa que é lá na apostila descreve o processo de moldagem, né, que é realizado pela fundição em casca ou shell molding. Para vocês agora no restante da aula, pessoal, já eu vou deixar esse exercício aqui para vocês. Eu quero que vocês resolvam, tem tempo mais que suficiente aí. Vocês têm 40 minutos para fazer. Eu quero que vocês me entreguem, pessoal. Na verdade, eu coloquei até amanhã, mas o restante da aula vai ser para vocês resolver esse exercício. E se tiver alguma dúvida aí também. Mas vai te estragar hoje isso aí? Não, 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 pode entregar até amanhã, 23h59. Ah, tá, porque falou 40 minutos é porque meu ônibus demora pra chegar em casa. Não, fica tranquilo aí, Alisson. Fica tranquilão. Por isso mesmo que eu já boto agora, eu boto até no outro dia, né, meu? Pô, o cara chega ali já na correria, em cima do laço. Não tem como, né, velho? Mas para quem tiver oportunidade aí, já faz agora. É simplesinho, tá ali na apostila ali, no passo a Tá passo. certo. Só vai lá, pega e faz. Então eu vou ficar esperando aqui, pessoal. Vocês podem fazer aí, qualquer dúvida me chame. Então, pessoal, na verdade, alguém tem alguma dúvida aí sobre esse outro processo que eu falei aí, o shell molding? Na, na, na- Isso que eu falei para vocês, por incrível que pareça, é tudo que eu achei sobre esse processo, né? Ali na apostila eu vi que tá bem colocado, o material tá muito bom. É bem isso aí. Essa parte química, pessoal, ela não nos interessa muito.